A gente vai entrar agora numa das sagas de família mais intensas já contadas. É uma história de amor, sabe? Um amor tão forte que 7 anos de trabalho pareceram só alguns dias. Mas, ao mesmo tempo, é uma história de engano, de uma rivalidade terrível entre duas irmãs e da ambição de um homem para construir uma nação. Essa é a história de Jacó, Lia e Raquel, lá do livro de Gênesis. A premissa, né? Parece até um conto de fadas. Um homem se apaixona e topa trabalhar 7 anos para casar com a mulher que ama. Mas esse acordo, que parecia tão simples, acaba virando uma teia de decepção e conflito que, olha, moldou o destino de gerações. Vamos entender como tudo isso começou. Bom, tudo começa com uma jornada. Jacó, fugindo de casa, chega na terra dos seus parentes procurando um lugar seguro. E é justamente ali, do lado de um poço, que na época era um lugar de encontros importantes, que ele conhece a mulher que vai virar a vida dele de cabeça para baixo. E o encontro deles é, uau, imediato, elétrico. O texto conta que, assim que Jacó vê Raquel, ele é tomado por uma força que nem ele sabia que tinha. Ele, sozinho, tira aquela pedra pesadíssima da boca do poço, uma coisa que normalmente precisaria de vários homens para fazer. E logo depois, ele chora. É um momento de pura emoção que já mostra uma conexão absurda e instantânea. E é aqui que o texto nos apresenta as duas irmãs, e a diferença entre elas é gritante. Lia, a mais velha, é descrita com olhos tenros, uma expressão que pode até sugerir uma certa delicadeza, mas talvez também uma falta de brilho. Já Raquel, a mais nova, é descrita sem rodeios, formosa de semblante e formosa à vista. Essa simples diferença na aparência vai ser a semente de um drama familiar gigantesco. O amor de Jacó por Raquel é tanto, mas tanto, que ele vai direto ao ponto com Labão, o pai delas. Ele não pede nada, não tenta barganhar. Ele simplesmente oferece 7 anos do seu trabalho em troca da mão de Raquel. 7 anos. Pensa bem, é muito tempo de trabalho pesado. Mas, e aqui está o detalhe incrível da história, o texto nos diz que para ele, esses 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. O amor dele era tão grande que simplesmente distorceu a passagem do tempo. Então, vamos pular no tempo. 7 anos se passaram. Jacó cumpriu a parte dele no acordo e está pronto para finalmente se casar com Raquel. Uma festa enorme organizada. Tudo perfeito, né? Caminhando para um final feliz. Só que não. É aqui que a história dá uma virada. E que virada? Jacó chega para Labão e fala: "Me dá a minha mulher porque o tempo já se cumpriu." Labão concorda, chama todo mundo do lugar e prepara um banquete de casamento. Imagina a cena, a expectativa está lá em cima. E aí vem o golpe. Na calada da noite, e provavelmente com o rosto da noiva coberto pelo véu, Labão troca as irmãs. Em vez de levar a Raquel para a tenda de Jacó, ele leva Lia, a filha mais velha. A fraude foi concluída. Dá para imaginar a fúria do Jacó na manhã seguinte, né? Ele trabalhou 7 longos anos por uma mulher só para acordar e ver que era outra. A pergunta dele pro Labão ecoa a dor da traição e a ironia que é forte. Jacó, que no passado enganou o próprio pai, agora sentiu na pele o que é ser enganado. E a desculpa do Labão, é de uma frieza que impressiona. Ele simplesmente invoca uma tradição local. Não se faz assim por aqui, dar a mais nova antes da mais velha. Uma tradição, claro, que ele esqueceu de mencionar 7 anos atrás, quando fechou o acordo. E aí vem o golpe final. Labão oferece a Jacó o que ele mais quer, Raquel. Mas o preço é altíssimo. Ele pode casar com ela depois de uma semana, mas com uma condição. Tem que trabalhar por mais 7 anos. Jacó, ele está encurralado. O que ele podia fazer? Ele aceita. O tempo de serviço pelo amor da vida dele dobrou para 14 anos. Pronto. A base por uma família, digamos, bem complicada, está lançada. Jacó agora tem 2 esposas que são irmãs. Uma que ele ama e outra que foi empurrada para ele. E isso dá início a uma rivalidade dolorosa que vai dominar o dia a dia dessa família por muitos e muitos anos. Esse desequilíbrio emocional na casa é tão grande que acaba atraindo uma intervenção divina. O texto diz que, ao ver que Lia era desprezada, o Senhor a tornou fértil. Já Raquel, a amada, permaneceu estéril. A dor de uma foi recompensada com filhos, enquanto a felicidade da outra foi marcada pela falta deles. O cenário estava pronto para um novo tipo de conflito. E as palavras da Lia quando o primeiro filho dela nasce, o Rúben, nossa, é de cortar o coração. Cada filho que ela tem é uma nova tentativa de conseguir o amor que ela nunca teve. Ela realmente acredita que, ao dar um herdeiro para o Jacó, ela finalmente vai ganhar o afeto dele. E Lia não para por aí.
Os filhos continuam vindo um atrás do outro: Rúben, Simeão, Levi e, por fim, Judá. Lia está de fato construindo a família de Jacó. Mas cada nascimento, que deveria ser uma alegria, também era um lembrete doloroso para Raquel da sua esterilidade e para Lia da contínua indiferença do marido. A rivalidade, que já era grande, agora explode. Vira uma verdadeira batalha, uma competição desesperada por filhos. Já não é mais só sobre amor, mas sobre status, sobre legado e sobre ter um lugar de valor dentro daquela família. O desespero da Raquel chega num ponto crítico. A angústia dela é tão gigante que ela confronta Jacó com um ultimato: me dê filhos, senão eu morro. E a gente tem que lembrar que, naquela cultura, uma mulher não poder ter filhos era visto quase como uma morte social. A coisa fica tão séria que elas partem para um costume daquele tempo: usar as servas como uma espécie de barriga de aluguel. Raquel dá sua serva Bila para Jacó e ela tem 2 filhos. Como resposta, Lia faz o mesmo com sua serva Zilpa, que também tem mais 2 filhos para Jacó. A família só cresce em número, mas a dor e a competição entre as irmãs só se aprofundam. E aí, finalmente, depois de tanto tempo, de tanta angústia, o texto diz que Deus lembrou-se de Raquel. Ela engravida e dá à luz um filho, a quem ela chama de José. E esse nascimento não é só um alívio para ela, é um momento chave que vai mudar tudo na história que vem a seguir. Depois que José nasce, e com quase 20 anos nas costas servindo Labão, Jacó sente que deu. Chegou a hora de ir embora. Ele tinha uma família enorme, mas quase nada de riqueza própria. Ele precisava se livrar do controle daquele sogro tão manipulador. E aí o Jacó, que de bobo não tinha nada, bola um plano super engenhoso para finalmente construir seu próprio patrimônio. Ele faz um acordo com Labão. Seu pagamento seriam todos os animais do rebanho que nascessem com manchas ou listras. Depois, ele usa uma técnica bem curiosa de criação seletiva. Ele coloca varas descascadas na frente dos animais mais fortes na hora do acasalamento. A ideia era que isso de alguma forma influenciasse a aparência dos filhotes. E não é que o plano, seja pela técnica ou por uma bênção divina, funciona de maneira espetacular? O texto diz que Jacó cresceu em grande maneira. Ele se tornou um homem riquíssimo com rebanhos enormes, muitos servos, camelos e jumentos. No fim das contas, o enganado deu a volta por cima, superando o enganador na própria astúcia dele. E assim, essa primeira parte da saga de Jacó, Lia e Raquel chega num momento decisivo. Mas a história toda nos deixa com uma pergunta muito forte. Uma família que nasceu de um engano, que foi forjada numa rivalidade amarga entre mães e no favoritismo de um pai. Pensem bem, que tipo de legado esses 12 filhos, que vão formar as 12 tribos de Israel, vão carregar? Que herança eles recebem desse começo tão, mas tão conturbado? As sementes plantadas aqui, com certeza, vão dar frutos por muitas gerações.